Começa agora mais uma edição do Oeste Saúde, que é o nosso encontro semanal, onde a gente dá dicas, orientações, onde a gente conversa com você sobre sua saúde para que você possa estar cada vez melhor e cada vez tenha mais bem-estar. Nós vamos agora para a notícia da semana, que é triste, porque trata-se do falecimento do Vítor Eduardo Ferreira, um jovem ator de 25 anos que estava atuando na peça Aladim, aqui na cidade de Osasco, próximo a São Paulo. E, na verdade, ele teve o chamado mal súbito e morreu. O que é, afinal de contas, um mal súbito? Por que ele pode ocorrer? As principais causas do mal súbito, que aliás é aterrorizante, né? Principalmente quando se trata de um jovem, de uma criança pequena, enfim, é assustador. Ele está muito relacionado a questões do coração, principalmente arritmias, quando o coração tem alguma falha no seu ritmo. Isso pode acontecer por doenças cardíacas, a própria arritmia, que é uma doença cardíaca, e também por distúrbios elétricos que o coração possa ter. Inclusive, às vezes pode haver morte de atletas, né? A gente ouve de vez em quando essa notícia de que um jogador de futebol morreu, um atleta morreu assim de mal súbito. Isso pode acontecer também porque ele tenha arritmias ou distúrbios elétricos ali do eletrocardiograma que ele nem saiba. E por isso que também nas questões de atletas que fazem esportes assim mais cansativos, mais extenuantes, sempre, ou qualquer atleta que treina regularmente deve ter uma avaliação cardíaca previamente. Outros fatores também, outras causas existem para um mal súbito. Você pode ter um AVC, você pode ter um choque anafilático, que é tipo uma alergia, né? Você pode ter uma trombose e tudo isso poderia levar a uma morte súbita, né? É importante que a gente lembre quais seriam os fatores de risco para que isso pudesse acontecer. E entre eles, claro, nós já citamos as doenças cardíacas, as arritmias, mas também as pessoas que têm pressão alta têm mais risco de ter um mal súbito. As pessoas que têm diabetes, diabetes tipo 2, diabetes tipo 1, principalmente quando essa diabetes está descontrolada. As pessoas também obesas, né? As pessoas que estão num potencial de estresse muito forte e têm comorbidades. Então, a gente vê que a questão do mal súbito está relacionado com o organismo como um todo, né? E com a saúde desse organismo e que, havendo falhas, eventualmente pode ocorrer essa tragédia do mal súbito. Bom, mas e se acontecesse de você estar numa situação que de repente alguém passa mal, desmaia, tem aparentemente esse mal súbito? Vocês devem imediatamente procurar o contato da pessoa, a pulsação, se ela está respondendo e já chamar um serviço de saúde, 192 do SAMU, ou mesmo os bombeiros, 195. E aí, nisso, você já pode atuar fazendo uma massagem cardíaca. Essa massagem cardíaca deve ser feita aqui bem no meio do tórax e com uma certa pressão e uma velocidade de 100, assim, batimentos, né? Você faz essa batida por minutos para que você possa manter essa pessoa com alguma resposta até que chegue, né, o serviço de saúde. Cada minuto que você conseguir, né, manter essa pessoa, você vai salvar talvez a vida dela e também até mesmo dela ter um dano neurológico importante.
Então, vamos ficar atentos a essas situações, vamos nos preparar, vamos refletir e vamos novamente para a minha frase de todos os programas. Você é responsável pela sua saúde. Então, você tem que analisar essas questões e alguma vez na vida fazer um eletrocardiograma, fazer, na verdade, exames que possam checar se você está com a saúde em dia. E nunca esquecer de manter um estilo de vida saudável. Agora nós vamos para o intervalo e voltamos com uma entrevista muito interessante falando sobre retina com o Dr. Michel Fará, que é oftalmologista. Voltamos já. Quando nós começamos a campanha para a chegada aos 120 mil, eu disse e continuo plenamente confiante, nisso. Eu disse que os assinantes que sustentam a revista, são os donos da revista mesmo, dependemos de vocês. E os assinantes nunca falham quando a gente lança um desafio. Nós estamos chegando a 120 mil. Você quer um presente melhor, por exemplo, no Natal, tá? Você assina e dá de presente para alguém, se você já é assinante. Se não é, então tem hora melhor. Então aproveita a época, essa é uma época ótima. E vamos chegar a 120 mil. Estamos de volta para falar sobre doenças da retina. E para isso eu recebo o Dr. Michel Eide Fará, que é professor titular de oftalmologia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. E ele é especializado em retina, tem muita experiência e uma grande linha de pesquisa. Michel, muito obrigada por você estar aqui e contribuir para o conhecimento das pessoas sobre essa área tão importante que é a visão, a gente quer passar para o público a questão de doenças do olho e saber, por exemplo, como uma pessoa poderia ir perdendo a visão, assim, sem ter grandes sintomas, sem perceber o que levaria a isso e o que ela precisa ser alertada. Olá, é um grande prazer estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Com certeza, na oftalmologia há muitas doenças, infelizmente, que progridem de forma silenciosa e que surpreendem os pacientes com baixa de visão relativamente rápida. E muitos pacientes assim acometidos acreditam que a doença tenha começado naquele momento, quando na realidade tenha se manifestado apenas naquele momento, já depois de uma progressão silenciosa. Uma delas, que é a mais importante, ou uma das mais importantes, é a retinopatia diabética. Infelizmente, a principal causa ainda de cegueira na idade mais produtiva, que é dos 20 aos 70 anos de idade. E eu queria saber o seguinte, essa pessoa, ela foi diagnosticada com diabetes, ela está, vamos dizer, tratando, procurando lá manter os níveis de glicose, enfim, mas ela não sente nada no olho e a doença já pode estar progredindo. É um pouco mais complexo até, porque muitos pacientes diabéticos nem sabem que são diabéticos. E aí nem cuidam, Outros que sabem que têm diabetes cuidam mal. E uma outra parcela cuida bem. E sempre o olho é comprometido? Sempre o olho é comprometido. No entanto, há uma diferença entre diabetes que depende de insulina para o controle, que geralmente ocorre mais em jovens, e tem um início súbito, uma manifestação marcante, ou aquele diabético que não depende de insulina e que aparece mais tardiamente. Quando é logo no início, nós sabemos, o diabético tipo 1, que depende de insulina, antes de 5 anos da doença não vai ter nenhuma manifestação no olho. Já o diabético tipo 2, o início da doença não é geralmente bem conhecido, quando exatamente começou, então se recomenda nessa situação já
consultar o oftalmologista. Quer dizer, na verdade, a gente sabe que hoje a diabetes tipo 2 tem aumentado muito, é uma doença crônica, difícil controle, como você falou, as pessoas às vezes nem sabem que são diabéticas, e nisso o olho já está também podendo ser comprometido. Então, você recomenda que ele, fazendo o diagnóstico de diabetes tipo 2, ele também procure um oftalmologista? Sim, o médico endocrinologista ou clínico geral já deve encaminhar para o oftalmologista, a não ser em raras exceções, porque há também aqueles pacientes que fazem check-ups anuais. Tá. Aí, quando ocorre a detecção de diabetes, aí nós já sabemos que foi naquele momento. Aí, nesse caso, pode esperar 5 anos, porque não ocorre antes de 5 anos em nenhum tipo de diabetes. O único problema é saber quando ocorre, começou o diabetes. No tipo 1 é fácil saber, no tipo 2... às vezes, na maioria dos casos... E já pode ter passado esses 5 anos e ele nem sabia, já pode ter né? passado até mais, 10, 15 anos e a situação está até grave. E o que ele faz para tratar, prevenir a questão relacionada à oftalmologia no caso da diabetes? Olha, 2 fatores principais. Primeiro é o controle adequado da glicemia. E o segundo é o controle da pressão arterial. O diabético, quando tem hipertensão arterial, tem uma possibilidade 30% maior de desenvolver um quadro mais grave de retinopatia diabética. Ah, tá. Quer dizer que ele, se ele tiver pressão alta junto, é mais problemático. Bem mais problemático, o controle mais difícil, e há vários estudos mostrando que não basta controlar apenas a diabetes, nesse caso tem que controlar muito bem a pressão arterial também. Existe algum remédio, alguma vitamina que se dá nesse momento? Não, é basicamente o controle clínico mesmo, né? Agora, quando ocorre a manifestação da retinopatia diabética ou a diminuição da visão, aí entra o tratamento oftalmológico específico. Tá. E qual é esse tratamento oftalmológico específico para essa... Felizmente, grandes avanços ocorreram nessa área nos últimos 20 a 30 anos, com o aperfeiçoamento da laser terapia, com laser mesmo no fundo do olho, pode ser aplicado, mas mais recentemente aplicações de substâncias dentro do olho por meio de injeções intraoculares de um medicamento que vai atuar justamente na retina. Quer dizer, esse remédio não existia, ele é algo mais atual e pode salvar a visão da pessoa? A interação entre as subespecialidades da medicina ajuda bastante. Então, a oftalmologia se baseou em estudos da oncologia, porque esses medicamentos eram utilizados e são muito utilizados nos tratamentos do câncer. E foi, então, por meio dessa ideia que se desenvolveu medicamentos também com essas características para o tratamento das doenças vasculares da retina. Tá, e essa injeção, ela é aplicada e faz o que exatamente? Então, a injeção é de uma substância que é anti-angiogênica. Traduzindo, ela diminui a proliferação vascular, o crescimento de vasos excessivos que ocorrem na retinopatia diabética com extravasamento, né, de líquido, de plasma e muitas vezes de sangue, como hemorragias. Então, essa substância vai fazer com que esses vasos regridam, também diminuam a permeabilidade dos vasos, portanto, os inchaços, os edemas no fundo do olho vão diminuir e, com isso, se estanca a progressão da doença e, muitas vezes, havendo um nível não tão grave, pode melhorar a visão também. Você estava me dizendo que essas drogas, elas são muito atuais, né? Até vem essa pesquisa paralela com câncer e, pelo que eu entendi, pode salvar, né, a pessoa de uma cegueira, né? Mas ela está sendo oferecida pelo serviço público, pelo SUS, pelos convênios, como funcionaria? As injeções intravítreas, tanto para a retinopatia diabética quanto para a degeneração macular, relacionada à idade, que é outra doença também, que é beneficiada com essas injeções, tem cobertura pelo SUS. Foi um processo complexo para obter, mas que foi realmente autorizado pelo Ministério da Saúde.
Então, está disponível e também nos planos de saúde tem um código da Associação Médica Brasileira, aprovado pela Anvisa e tudo, e dessa maneira também tem cobertura pelo plano de saúde. Você comentou sobre degeneração macular. Queria que você destrinchasse um pouquinho para quem está nos vendo o que é degeneração macular, se é algo comum, como a pessoa pode ter ideia que ela está tendo esse problema oftalmológico. A degeneração macular também é uma causa muito importante de cegueira, mas já a partir dos 60, 70 anos. É uma doença do envelhecimento. Do envelhecimento. O nome é degeneração macular relacionada à idade. Tá. O nome completo da doença e o apelido é DMRI, a sigla, né? É DMRI. Esse problema começa com o aparecimento de alguns sinais no fundo do olho, chamados drusas. E a partir daí, as drusas começam a causar uma certa irritabilidade da retina, um mau funcionamento da retina e o crescimento de vasos sanguíneos que podem também, de modo similar ao da diabetes, sangrar bem no centro da retina, onde nós temos a mácula. E a mácula é a parte da retina responsável pela visão de detalhes, de cores, de formas. É diferente, a mácula é realmente onde nós focalizamos o detalhe. É diferente do campo de visão que pega uma parte ampla. E o que uma pessoa, né, que está nessa idade, assim, poderia começar a notar de diferente para desconfiar que tivesse a degeneração macular? Os primeiros sintomas são dificuldade de nitidez, baixa nitidez. Como o idoso geralmente está mais ligado na visão de perto do que de longe, geralmente se refere a uma perda de nitidez para perto, mas para longe também. Além disso, podem ocorrer distorções da imagem, que são assim, ondulações em linhas retas. Você sabe que a linha é reta, vertical ou horizontal, e você, na verdade, ao olhar para essa linha, com cada olho separadamente, vai notar que em um olho, ou eventualmente no outro olho também, a linha, em vez de reta, que você sabe que é reta, está ondulada. Ondulada. E isso estaria associado ao glaucoma? Não tem relação com glaucoma. Explica o que é glaucoma. Glaucoma é uma doença do nervo óptico, uma neuropatia, geralmente relacionada, mas não apenas relacionada, à hipertensão ocular, à pressão alta do olho. Hoje nós sabemos que existem glaucomas de pressão normal e pressão baixa, mas são exceções. A pressão alta é que é o fator de risco maior para o desenvolvimento do glaucoma, e aí isso leva a uma alteração do nervo óptico. Bom, eu vou fazer um resuminho aqui, né? O Dr. Michel, que é especializado em retina, está nos falando sobre problemas graves, doenças graves, né, da oftalmologia dos nossos olhos, que podem levar à cegueira. Um é relacionado à diabetes, né, que é chamada retinopatia diabética, e outro é relacionado ao envelhecimento, porque nós estamos ficando mais velhos, né, e essa chama degeneração macular. E ele está nos contando uma novidade muito importante, que existe agora novos medicamentos que podem, vamos dizer, evitar que a pessoa fique cega, e que são medicamentos aplicados com injeções, que você é especializado nisso, né? Sim, é verdade. Faz essa aplicação, né? Muitos pacientes têm assim, receio de injeção no olho, né? Porque a ideia de tomar uma injeção dentro do olho é um pouco assustadora. Mas depois da primeira experiência que o paciente faz, nota muitas vezes que a dor, que de 0 a 10 é em torno de 1 a 2. E o tempo de incômodo é de 1 segundo no máximo. Então é muito tolerável. Sem anestesia geral, sem sedação, apenas com anestesia no próprio olho com colírios. E não tem preço salvar a tua visão, né? Porque é uma coisa importantíssima. E para finalizar, Michel, que foi bastante interessante, informações muito importantes, mas para finalizar,
e me despedir de você e agradecer novamente, eu gostaria que você dissesse o quanto o estilo de vida de uma pessoa, entrando aí a questão de alimentação, sono, estresse, doenças, remédios, o quanto isso influencia na doença ocular. Praticamente em tudo, né? Porque o estresse, então, desencadeia uma série de problemas associados, né? Mas o controle, o estilo de vida, uma dieta saudável, a prática de exercícios também, principalmente no caso de diabetes, também diminui o risco desses problemas acontecerem e se agravarem. E o melhor é que existe tratamento eficaz, que pode, inclusive, prevenir, pode estacionar e também pode melhorar a acuidade de visão, desde que sejam feitos adequadamente, com técnica segura, em ambiente apropriado, para que também não tenha riscos de ocorrerem complicações devido ao tratamento. Michel, eu não sei nem como agradecer, né, você vir aqui, compartilhar todo o seu conhecimento, né, experiência, enfim, é muito importante. Eu agradeço novamente e agora nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos. Então eu faço um apelo para que todo mundo que ainda não é assinante da Revista Oeste assine agora, porque a Revista Oeste só vive da assinatura dos nossos telespectadores e apoiadores. É de você que a gente precisa para manter essa independência e essa coragem, para ir para a guerra contra a censura, porque aqui nós não vamos aceitar isso. Outros veículos de comunicação já se curvaram, já mandam um beijinho, flores para os censores, aqui não. Então é o meu apelo para que assinem a Revista Oeste agora. Estamos de volta e agora é aquela hora da sua participação. Vamos lá para a primeira pergunta. Oi, doutora Denise, tudo bem? Eu gostaria de saber o que posso fazer para melhorar minha queda de cabelo. Jane, essa é uma pergunta muito interessante e aposto que muita gente aí tem o mesmo problema. Eu diria para você que o cabelo cai por 2 grandes motivos. O primeiro motivo é, na verdade, doença do couro cabeludo. Você pode ter uma calvície que tem aspectos genéticos, você pode ter alopecia areata, que é umas rodelas, assim, que é uma doença autoimune. Enfim, existem doenças do couro cabeludo e do folículo. Mas a queda de cabelo mais comum é aquela que estaria relacionado com você, com seu organismo. Então, vamos supor, você tem um funcionamento ruim da glândula tiroide, você tem um hipotiroidismo, você pode ter queda de cabelo por causa disso. Vamos supor que você está tomando aquelas canetinhas e emagreceu demais. Você perdeu massa magra e pode ter uma queda de cabelo por causa disso. Você teve Covid lá atrás e nessa hora o teu organismo precisou de muita energia e mandou os cabelinhos para o repouso. E o cabelo cai bastante, uns 2, 3, 4 meses depois que você teve o Covid e você nem sabe por quê. Mas é porque naquele momento do Covid o teu organismo não quis gastar energia com o crescimento capilar. Então você veja que na verdade está tudo relacionado. O que você pode fazer para melhorar a queda de cabelo desse tipo, meio generalizada, que nós chamamos de eflúvio telógeno? Você tem que checar a sua saúde, se tiver doença tiroidiana, você tem que tratar. Se você tomar as canetinhas, né, estiver em uso das canetinhas, você tem que ter uma boa nutrição. Se você tiver tido Covid, é interessante tomar uma vitamina aí que tem, né, substâncias importantes para o cabelo. Então, na verdade, é uma checagem da sua saúde e principalmente uma nutrição adequada. Sabe por quê? O cabelo é proteico, ele tem muita proteína. Então, se você não tiver uma ingestão adequada, você só está comendo salgadinho, batata frita, hambúrguer, pizza, você não tem uma nutrição adequada, seu cabelo enfraquece, cai mais e fica mais poroso também. Então, é aquela história, né, Jane? Responsabilidade pela sua saúde e o cabelo vai ficar saudável e bonito. Vamos para a segunda pergunta. Oi, doutora Denise. Quais males
fumar cigarro traz a saúde, mesmo a pessoa sendo mais jovem? Maria Luísa, é ótimo que você fez essa pergunta, sabe por quê? Porque a gente tem que dar o conselho para quem está fumando. O cigarro é prejudicial para a saúde em qualquer idade, não interessa. Ele, na verdade, vai causando uma espécie de falta de irrigação dos tecidos, né? E vai aumentando a inflamação, a possibilidade de inflamação e facilita uma série de doenças, né? Logicamente, o pulmão é uma dos órgãos mais atingidos quando a pessoa é fumante inveterado, né? Então, ele tem problemas respiratórios, ele piora a asma se ele tiver, e ele vai ficando com o pulmão todo sujo, né? Todo, como a gente fala, detonado, e uma hora a conta vai chegar e ele vai poder até ter um câncer de pulmão, que é o câncer mais associado ao fumante, né? A pessoa que fuma muito. Mas existem outros cânceres que são comuns também. Existe câncer, por exemplo, de bexiga. O Mário Covas, né, foi nosso governador, ele morreu de câncer de bexiga e estava relacionado ao fumo, ele fumava demais. Então, assim, há um prejuízo geral em qualquer idade e, além de tudo, envelhece muito mais. Nós, dermatologistas, a gente reconhece a pele de uma pessoa que é fumante. É uma pele mais enrugada, de uma maneira geral, ela tem uma cor, assim, meio cinzenta, e ela é uma pele que tem muita oxidação, e a gente, então, às vezes, até para operar uma pessoa que fuma muito, para fazer uma cirurgia, tem que parar de fumar para que a gente possa melhorar a situação, a irrigação local. Então, é bom que você tenha feito essa pergunta e é bom que as pessoas saibam disso. Não fume. Vamos lá para outra pergunta. Bom, eu gostaria de saber, dentro desse quadro saúde, quais seriam os melhores tratamentos para labirintite? É uma situação que eu tenho hoje e que, infelizmente, alguns médicos, muitas das vezes, não têm assim uma forma mais concreta, mais assertiva com relação ao melhor tratamento com relação a isso. E diante desse quadro, na sua opinião, qual seria a melhor forma de tratarmos a labirintite e que, na verdade, quais seriam as maiores causas dessa situação, dessa não conformidade que nós temos na nossa saúde, que é a labirintite? Júlio, muito obrigada pela pergunta. A labirintite, assim, de uma maneira geral, ela fica confusa na cabeça das pessoas, né? Poderia ser aquela tontura que você tem, né? Parece que você está desequilibrado. Também poderia haver um zumbido, né? E, às vezes, ela é também só uma tontura na hora que você faz um movimento meio brusco. Então, a primeira coisa é que há um problema aí relacionado principalmente a infecções, né, do trato respiratório que comprometam o ouvido também. Então, todos os tipos de infecções, desde sinusite, às vezes mesmo quando você também tem uma infecção de ouvido específica ou quando você tem até de garganta, toda essa região estando comprometida, pode caminhar para um sintoma de labirintite. Também as inflamações de uma maneira geral. De novo, as pessoas, por exemplo, que são mais inflamadas, como pessoas obesas ou pessoas com diabetes tipo 2, elas também podem ter distúrbios dessa parte com mais facilidade. Então, infecção e inflamação são as questões mais importantes. Agora, quando existe somente essa tontura, quando você vira bruscamente, às vezes é uma questão da localização de uns cristalzinhos que ficam dentro dessa região, e existem manobras específicas que são realizadas pelos profissionais adequados. Aí entra, né, também o otorrinolaringologista, que é o médico especializado, né, e a fonoaudióloga, que às vezes é especializada nesse tipo de tratamento. Então, ela faz manobras com a sua cabeça específicas e que às vezes são suficientes para melhorar esse problema. Mas isso é um menor número de pessoas tem. Quando tem essa labirintite mais geral, que persiste essa tontura, há zumbido também, tem que se tratar
a infecção, né? Tem que se tratar a inflamação e tem que tratar, às vezes, com alguns remédios específicos, que aqui não é o caso, porque necessitamos de uma consulta, mas como sempre, também é interessante que você reduza o estresse, que você fique na calmaria, que você faça exercícios constantes, que você durma bem e que você, na verdade, tenha aquela alimentação equilibrada e sem aqueles produtos que não trazem embutidos, processados, que não trazem nenhuma nutrição para você. Então, eu acho que com essa pergunta, nós encerramos o programa de hoje e eu quero convidá-los a estar conosco no próximo sábado, às 19h30, antes do Outra Coisa. E quero que continuem participando, ouvindo o nosso programa, falando para as outras pessoas, né? Para que a gente vá fazendo cada vez mais uma comunidade forte e saudável. Até o próximo programa.